Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Tô na Feira. Este projeto ele só acontece porque ele está ligado com o projeto Cultura Viva, que instituiu a feira como ponto de cultura pelo MINC, por intermédio da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez no nosso segundo episódio e hoje, muito especial, nós temos aqui um convidado que traz muita inovação para a nossa capital, para projetos aqui do estado, para o Brasil, e vai ser uma alegria bater esse papo com vocês. Eu, Alisson, vou continuar aqui com vocês essa apresentação, trocando ideias, conversando, e comigo está aqui a Alvira Apel. Boa noite, Alvira. Eu achei que você não ia deixar eu falar mais nada. Eu já estou tão emocionada com a presença do nosso amigo, além de deputado, nosso amigo. E aí você falou tudo o que eu vou falar. Que ele é querido aqui, com certeza. Com certeza. Muito bem, estamos aqui então com Vander Loubet, deputado federal, não só como esse excelentíssimo, né? Mas também como um grande amigo da Feira Central, que tem apoiado as nossas ações, nossos projetos e N outras situações que a gente vai comentar aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, Vander. Boa noite, Alisson. Boa noite, Alvira. É uma satisfação poder estar participando aqui, ainda mais nesse ponto cultural. A feira é o cartão postal da nossa capital, é uma referência cultural e eu estou muito feliz de estar com vocês dois aqui, podendo fazer esse bate-papo no Tô na Feira. A felicidade é nossa, né, Alvira? Ah, sim. E a forma como o deputado entrou nas nossas vidas é muito atípica. Que quando a gente conhece um parlamentar, a gente sempre tem a impressão de que é uma autoridade numa distância da gente, ou que eu tenho que pôr uma roupa especial, um perfuminho, marcar uma agenda. E um dia um colaborador dele passou aqui e disse assim: você tá triste? Eu falei, tô. Contei a história, a época. Ele disse, eu tenho um amigo, já ouviu falar em deputado Vander Loubet? Falei, mas ele não vai nos atender. Falou, vai sim. Pegou o telefone e fez uma ligação. Mas deixa eu só contar isso para você, pra você ter uma ideia. Fez uma ligação às 7 da noite, chamando ele para estar aqui no outro dia às 7 da manhã. É verdade. E ele não veio às 7, mas 9 horas da manhã ele estava aqui. Quando ele chegou, eu falei, não é que o homem é de carne? Foi mesmo, verdade. Um susto, chegou. E eu acho que a Alvira, ela tem um carinho por isso aqui, que é uma filha, um filho dela, e a forma que ela... E hoje a nossa Feira Central virou referência. Sim. E eu tenho uma identidade tão forte, porque não sei se vocês sabem, eu nasci em Porto Murtinho. Sim, isso que eu já ia comentar aqui. Nascido em Porto Murtinho. Eu saí de lá com 14 anos para estudar, né? Eu sou filho de um sargento do exército, certo? Né? E aí eu vim para cá para estudar naquele período da enchente, né? E vim morar aqui. Eu queria estudar, queria sair daquela pequena cidade, filha de militar, né? E aí eu comecei a estudar aqui em Campo Grande. E ali eu lembro também na Brão Júlio Reis, que era ali ainda aquela feira, né? Garotão, ainda na fase de 16 anos. E a feira sempre foi uma referência pra gente, né? Eu comecei muito cedo no movimento estudantil, né? Como ativista, aquela coisa assim, né? Sempre engajado. Todos jovens, né? Tem uma energia muito... Uma boa parte da minha energia eu gastava, consumia ela exatamente... Sempre gostei de cinema, de leitura, da cultura, né? Então, né? E eu comecei minha militância nos movimentos estudantil, ainda de Grêmio estudantil, ainda secundarista, depois fui para o movimento universitário. Aí eu falei, esse Campo Grande é pequeno, fui estudar em São Paulo, passei no vestibular lá, fiquei um ano e voltei para cá, né? Para mim, trabalhar num banco. E aí, assim que eu comecei no banco, virei sindicalista. Depois de como sindicalista dos sindicatos bancários, eu fui para o partido. Aí fui uma referência no partido. Depois elegemos o primeiro deputado aqui, que foi o Zeca, em 90, né? E eu sempre coordenei todas as campanhas. Então, eu tenho uma relação com a cultura, com a feira. E aí já, no meu primeiro mandato, Elvira lembra disso, o André Putinelli era prefeito.
Eu vim visitar aqui, já ele tinha tirou a feira de lá da O movimento veio para cá. O movimento veio para cá, ainda naquele tempo, um debate se era melhor vir para cá, se não ia dar certo. E eu lembro, Alisson, que eu vim aqui e não tinha essa cobertura. Quem colocou a primeira emenda, né, Elvira? Fui eu, aí a Elvira pode falar, né? Naquela época, acho que foi 1 milhão, né? 1 milhão. 1 milhão de A gente reais. está falando aqui, ó. Nós estamos falando isso em 2005, 2006. A feira mudou 18 de dezembro de 2004. Então foi 2005. 2005 foi o ano do desastre. E o deputado bem lembrou agora, e me deu até um calafrio, assim, um sentimento de lembranças tristes, porque o povo sofreu. Era uma adaptação de mudança a fósseis, Verdade. né? Porque foi muito abrupta. E aí o primeiro sentido de que nós mudamos a forma do posicionamento no sol escaldante, Os e produtos, né? expostos tomando sol, e era assim, ou chovia demais ou fazia sol demais. Verdade. Então nós não estaríamos aqui, deputado. Não estaríamos aqui. E aí ainda depois, né, com o IFAM, que modelo de estrutura, aquele debate, você lembra, né? Foi um parto para a gente aprovar esse modelo, para fazer essa cobertura, mas ficou muito bonito. Eu acho, e deputado, não perdeu a característica, que né? a gente precisava contar isso, né? Não precisava fazer um bullying disso para que isso não se perdesse. Dali vem minha relação, sempre essa. E aí depois com a Elvira nem se fala, né? Sim. E a gente se sabe que isso aí, eu sou daqueles muito determinado naquilo que eu faço. Que legal. E eu acho que essa identidade eu tenho com a Elvira. Ela é muito guerreira. Sim. Você sabe isso aqui do jeito que foi. Passamos o período da pandemia, das dificuldades. Você consolidar um modelo desse aqui não é fácil. E como referência internacional. Internacional, teve que se reinventar, né, Elvira? Várias vezes. né? Várias vezes. Então, às vezes as pessoas são isso daquilo que não sabe o tombo que a gente leva, né? Só as bebidas que a gente bebe, né? Exatamente. Então, mas para chegar até aqui, né? Ser essa referência, ser esse modelo, né? E acho que a gente tem muita. A Elvira vai falar um pouco daquilo tudo que a gente vem fazendo. Sim. E é obstáculo em cima de obstáculo. Cada hora você tem que tirar superar mais um para a gente tentar consolidar cada vez mais naquilo que nós gostaríamos que fosse, né? E que chegássemos. E eu queria até fazer uma consideração aqui, não do lado político, mas do lado do que é ser um homem público. Compromisso, né? Não ter raízes, nem com japoneses, nem conhecer a polaca, como era chamada. Verdade. Aí chega esse cara de Porto Murtinho e diz assim: olha, eu acho que eu tenho 1 milhão ainda, eu vou dar para vocês. Quando ele foi embora, a gente achou que era piada. E a gente falou: será que esse cara vai honrar? Então não tem como a gente ficar distante ou virar essa história. Essa é a real. É um ser humano que não importa a profissão, que seja lavadeira, faça bem feito. É verdade. Disso, né? Com a verdade. E, Alisson, eu acho o seguinte, sabe o que? O cidadão, eu parto desse princípio. As pessoas moram no município, né? E é no município que precisa dos equipamentos. Isso aqui é um equipamento, né? Transformação de oportunidade, de fortalecimento de cultura, de quantos sobrevivem disso aqui, quantas famílias. Aqui a gente tem grandes histórias. Formaram de seus médicos, filhos, advogados que né? saíram daqui, Né? E professores. assim, com muita honra, com muita determinação, que não é um trabalho fácil, né? Isso aqui, as pessoas acordam cedo, tem que produzir tudo aqui para trazer para cá, para vender aqui. Exatamente. Né? Mas, deputado, me conte aqui uma coisa. Não é um mandato, não. Porque eu lhe conheci em 2006. Verdade. E agora nós estamos em 2026. Sai. Qual é a história que mais marcou a sua trajetória? Quem é o Wander que consegue atender o italiano, o alemão, o japonês? O que motiva? E o que fez o senhor se tornar acessível? Elvira, eu sou uma pessoa que falo isso para os meus filhos, né? Primeiro que eu amo o que eu faço. Talvez nem todos tenham a oportunidade de viver daquilo que de fato se gosta de fazer. Às vezes você é um empresário bem sucedido, mas não é aquilo que você gostaria, você não é apaixonado por aquilo que você faz.
Segundo, você às vezes gosta do que faz, mas não tem, aquilo não é o suficiente para você e você muda de profissão porque você não sobrevive com aquilo. Exatamente. Então eu amo o que eu faço. Eu falo para as pessoas que eu estou no 6º mandato de deputado federal. Eu sou o deputado com mais mandatos na história do Mato Grosso do Sul. O Nelson Andrade pai tinha 5 mandatos consecutivos. Eu tenho 6. Para mim, ao mesmo tempo, é um orgulho muito grande, mas é uma responsabilidade. E eu falo que com a mesma intensidade do primeiro. Eu ando uma média de 4.000 quilômetros nesse estado por mês. Eu, assim, tenho as redes sociais, mas eu sou muito presencial. Porque as pessoas querem te ver, as pessoas... Ela abriu aqui falando assim, as pessoas têm um distanciamento do político. Alô, Porto Mutim, ele não vai mais para lá não, nós vamos ficar com ele aqui. É verdade mesmo, eu ando, assim, sabe, conheço todas as aldeias desse estado, todos os assentamentos, todos os quilombolas. Legal. Sabe, como também conheço todos os bons restaurantes de Campo Grande, como sabe assim, então eu acho que nós somos um instrumento transformador. Ninguém escolhe a barriga que vai nascer, que gostaria de nascer, Então, eu sou uma pessoa que venho de uma família que tem uma contradição. A família do meu pai era uma família muito rica. Eles eram os latifundiários lá em Moti, família Loubet. Tinha uma fazenda muito grande, meu avô e meu tio. E do outro lado, uma família, por parte de mãe, muito pobre. Meu avô era capataz de fazenda. Minha avó era uma gaúcha e ela deu estudo para todos os filhos. E então eu acho que a educação é um instrumento transformador, que se transforma as famílias. Resumo, a família do meu pai, meu avô e o irmão dele deixou uma fazenda para cada pai. O único que tem hoje, até hoje, foi meu pai que passou para nós agora. Estou falando isso há mais de 60 anos. E da minha mãe, minha avó era uma gaúcha, fez todo mundo estudar. Um virou procurador federal do INCRA, outro procurador do Ministério Público Estadual, outro do Banco do Brasil que virou governador, o Zeca, que é meu tio, Então, eu acredito na educação como um instrumento de transformação e de oportunidades. Então, eu acredito. Então, meu mandato é muito voltado para essas pessoas e com essas políticas públicas. E também ajudar a geração de emprego e renda, porque sem emprego você não tem, sem empresário você não tem. Então, eu atendo o setor do agro, tenho uma relação forte com ele, já ajudei muito. Falo aqui, assim, para ilustrar, eu vinha com o presidente Lula agora, no primeiro ano do mandato dele. Nós viemos para fazer o primeiro embarque aqui no frigorífico, no JBS, aqui para novos mercados dos frigoríficos que foram credenciado para exportação para a China, naquela ampliação, 28 novas plantas, e era daqui, ele fez simbolicamente o primeiro. Na vinda, ele chamou a ministra Simone e o ministro Fávaro, que é da agricultura, para tomar o café, vindo tomando café com ele de lá, olha só. Aí ele falou, André, como é que tá? Eu falei, não, presidente, você está dando um grande passo hoje importante, mas sabe uma coisa, tem uma demanda lá, presidente, que aquela área das terras indígenas, lá de Antônio João, faz 28 anos que estão em conflito. Falei para ele se eu podia achar uma saída para isso. Resumo, ele não falou nada. A hora que ele subimos no palco, ele me chamou de lado e falou, vou propor a compra com o governador. Comprou a fazenda, resolveu. Então, às vezes você ser radical de um lado ou de outro não resolve, você tem que intermediar os conflitos. Entender. Sabe, eu acredito muito, e a minha posição... Você não vê eu falando mal de ninguém, a vida particular para mim, cada um me interessa. Eu acredito no meu trabalho, acredito nas ações, acredito nas políticas públicas e dessa capacidade de você intermediar conflitos. Eu acho que essa sabedoria, eu acho que nós estamos precisando de mais gente desse. Com certeza. Você falou um pouco da sua história e tal. O que seus pais, o que você lembra que seus pais ou familiares lhe aconselharam que você leva para a vida inteira? E como era a sua infância? Eu nasci na barranca do Rio Paraguai, eu tomava muito banho naquele rio lá, sabe? Aquela época, então, E mais do que isso. Afogado, e era filho de militar, então eu fui criado também na 2ª Companhia de Fronteira. E as pessoas falam assim, mas você é do PT, filho de militar e é petista? Eu falo, isso é uma opção que eu fiz, que eu... respeito qualquer um, sou uma pessoa que convivo muito
e defendo muito, e luto muito pela democracia. As pessoas podem pensar diferente, mas... Quantos filhos tinha na sua casa? Na minha casa, somos 2 irmãos, né? Somos 3, eu, minha irmã e meu irmão. E eu venho de uma família que meu avô tinha 10 filhos, por parte de mãe também, casa cheia e muito família, né? E aquela coisa assim, muito plural, todo mundo pensando diferente, as pessoas que brincam muito, falam assim, família de vocês, discute, depois todo mundo se abraça e tal, mas o debate é muito forte, né? E eu acho que isso é importante, mas nunca isso também interferiu na relação, né? E eu acho que isso que nós perdemos um pouco. Você pensar diferente não é sinônimo de que você tem que ser inimigos, pô. A diferenças de ideias, isso fortalece a relação, isso fortalece você estar mais convicto do que você está correto do que você está. Eu falo o seguinte, até para minha assessoria, me convence. Eu sou um cara aberto para ser convencido em tudo. Eu não tenho opinião formada sobre tudo. Aquela música do Raul Seixas, né? Então, é verdade. Eu sou muito assim, me convence. Eu não tenho opinião formada. Tem que pensar assim, sabe? Eu já superei todos os meus dogmas. O que mais chocou nesses 6 mandatos? O que o senhor, deitado numa rede, diria assim, aquele episódio valeu todos os meus mandatos? Eu diria que, sabe o quê? Que as pessoas refletissem. Eu uma vez eu te falar assim, que eu fui em Aquidauana com o Zeca e nós fomos visitar um lixão. Ele era deputado, eu era assessor dele. Tá? E ali, quando nós estávamos saindo, a criança veio correndo e falou, mãe, a nossa comida chegou, que era o lixão, né? Aquilo ali definiu e me convenceu, e o Zeca falou, eu vou ser candidato a governador. A eleição que era impossível ganhar. Então, a gente fez uma campanha, acabamos ganhando. Pedro Luciano naquela época tinha 70%. Então eu acho que a fome é uma coisa que num país tão rico, né, num mundo tão assim, que nós temos qualquer um, né? E essa desigualdade que me choca, que me dá força para me continuar acreditando nos meus ideais, sabe? Nas minhas convicções. E acho que assim, não é que ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas eu acredito muito no modelo de governança que tem a justiça social. Não adianta, eu falo muito, não adianta se bater no peito, o nosso PIB cresceu o dobro se a gente tiver crianças fora da escola, se a gente tiver pessoas passando fome. É só dinheiro. É verdade, então... E hoje o Wander pai, tem algum filho seu que vai lhe suceder? Não tenho, Vira. Eu estou apostando nas minhas netas agora. Meus filhos são extremamente politizados, mas eles... Acho que por causa da minha ausência, eu reconheço. Faz 24 anos que eu fico toda terça, eu vou para Brasília e volto na quinta noite. Aí eu tenho sexta, sábado, domingo para viajar e segunda para viajar ao interior e ficar aqui na capital. Então eu passei muito pouco tempo com meus filhos. Eu não vi crescer. Verdade. Né? Mas eu tenho um carinho muito grande, a gente tem uma relação muito... Também nunca troquei a minha ausência dando a eles aquilo que não poderia. Então, eu hoje, o tempo eu até me recolhi mais porque eu tenho 2 netinhas, uma de 5, uma de 3, muda a vida da gente. Talvez não o que eu não fui com meus filhos, eu estou sendo com minhas netas. E aí os filhos têm ciúme, porque eu já estou vivendo. Mas eles são extremamente politizados, mas assim, não gostaria de... Eu falo, você não quer ser candidato? Não, pai. Isso aí não é pra mim, não. Isso aí não é pra mim. Então, mas assim, são pessoas que gostam da política, né? Porque eu falo muito a ouvir o seguinte, eu vejo as pessoas, não, mas eu não tenho nada a ver, eu não gosto de política, não tenho nada. Tudo passa pela política, a gente gostando ou não. Sim, né? É a relação agora, de repartir. Uma coisa é você não partidarizar. Agora, gostar da política, você quando vai aqui comprar um negócio, se subir o preço, ou você baixou o preço, é um ato político. Tudo passa pela política, a relação de dois. É verdade, ninguém mais do que vocês aqui. Sim. Agora, isso não significa que você tem que ser
partidário, um partido A, B ou C, né? Você O pode... senhor já falou de um momento triste, pesaroso, que mudou sua vida. E um feliz, assim, que você dizer, olha, se passar tudo, se eu guardar para minha vida. Eu vou falar para você. Quando eu me formei, Uau! eu tinha, assim, um compromisso. Quantos anos? Eu me formei com 24 anos, né? Assim, não, na formatura até mais, nessa pergunta, mais com a formatura dos meus filhos, porque sabe o quê? Eu era o melhor aluno de matemática. E a faculdade de engenharia só tinha na Federal na época aqui, e eu não tinha condições, eu trabalhava, né? Eu sempre fui independente, nunca quis depender do meu pai, né? E aí, assim, meus 2 filhos viraram engenheiros, e eu era o melhor aluno, sério mesmo, eu era muito bom de Quer matemática. dizer, o seu sonho, o senhor viu... Se realizando nos meus 2 filhos, que são engenheiros, né? E eu falo para eles assim, ó, esse tema assim, mas isso também me serviu, porque acho que a matemática te exige um raciocínio muito lógico e rápido. Eu acho que isso eu aproveitei muito na política. Eu sou uma pessoa de raciocínio rápido e lógico, sabe? Então, minha única frustração, eu diria que eu não fiz engenharia, que eu gostaria de ter feito. Ô, Wander, a gente está falando muito aqui dessa sua carreira, da família e tudo mais, mas você também é uma pessoa marcada por muita superação. E recentemente você é um vitorioso do câncer, né? Você passou por isso e tal. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência, como está sendo essa experiência e também uma mensagem para os homens, para cuidar da saúde masculina. Ideal, isso eu não vou falar para você, eu vivi o ano passado, né, e agora esse começo de ano, de muita superação, mas eu também acho que sempre tem a mão de Deus, porque eu estava no exame de rotina, né? Eu tinha um histórico familiar que era do meu pai, que teve um câncer de próstata, não faleceu disso, né? Mas eu faço o acompanhamento desde os meus 50 anos, estou com 62. E eu sou muito rigoroso, até porque eu tenho uma vida muito estressada, não é fácil esse mundo que a gente vive. Não para e tal. E aí eu fui fazer um exame de rotina, isso em agosto, né? Assim, estava final de julho, né? O recesso. Começo de agosto, fiz meu PSA baixo. O médico olha e fala, ó, que o PSA tá normal para sua idade e tal, deputado. Mas não tem histórico, né? Gráfico. Em um ano ele saiu de 1.2 para 2.4. Dobrou. Vamos fazer, quando você tem assim, uma alteração dobrando, recomenda, ele falou assim, fazer uma ressonância. Falei, vamos fazer, doutor, né? Olha só, fui lá, fiz a ressonância deu grau 3. Ele falou, não é caso de você fazer biópsia. Vamos aguardar mais uns meses, vamos fazer de novo. Eu não contente, isso aqui é um negócio que você falava para mim. Fui para São Paulo, uma agenda em São Paulo, eu tive um problema lá atrás de pedra no rins, eu operei lá em São Paulo. Fui no meu urologista de lá. Ele olhou, fez o toque. As pessoas têm muito preconceito. No toque, deu normal. Mandou eu voltar agora depois do carnaval. Olha só, e um baita do médico lá. Eu tava falando para Elvira, e aí eu vou para Brasília, olha só, na semana, janto com outros 2 médicos. E assim, vendo outro assunto, no final eu falei, contei essa minha história, que eu tava meio assim, falou, Wander, vamos fazer o seguinte, cara, remarca seu exame, faz de novo em São Paulo, pra você esperar depois do carnaval. Ele remarcou, me acompanhou lá em São Paulo, fiz o exame, deu grau 4, falou, vai para biópsia, fui para biópsia, de 18 fragmentos, 17 em células cancerígenas. 30 dias depois estava operado, talvez se eu esperasse o carnaval, ele tinha rompido, né? Ele estava ainda encapsulado, que falo. Entendi. Resumo, não precisei fazer nem rádio e recomendo todos os homens, sabe? Melhor coisa, faz a prevenção para você não ser pego de surpresa. Até porque depois que ele rompe a cápsula, que você vai para outros órgãos, é muito mais difícil. Aí você tem que fazer rádio, químio, né? E aumenta muito a possibilidade de cura. Isso mudou sua visão?
né? Muito, muito. E assim, eu tratei de forma muito transparente isso também, que é uma coisa que me orgulha muito. Eu estava pegando um exame esses dias, o cara falou, eu vi teu vídeo, e eu criei coragem, estava o mesmo problema seu, tô superando. Que legal, né? que legal, Então, que legal. Muito tabu, né? Muito preconceito, muito. E não muda desinformação. nada, sabe? E num mundo tão informatizado e tá Verdade, todo mundo bloqueado, verdade. né? Acabou redefinindo as suas prioridades nesse. Muito, muito. E eu acho que assim, também faz você olhar o mundo de uma outra forma, faz você ser mais, eu acho que assim, cada vez mais humano, olhar as pessoas, às vezes olhar as estrelas, olhar o sol, acordar assim cedo. Mas então, o senhor mora, eu já soube que o senhor mora na área rural. exatamente, tem aqui uma chácara ali perto da gameleira. E aí como é que faz esse conflito de estar assim, distante, a rapidez, o acesso? O senhor gosta dessa vida? Eu gosto, sabe? Assim, ô Vira, eu acordo cedo, durmo pouco. Eu durmo uma média de 4, 5 horas por dia, sabe? Posso dormir 1 hora da manhã, 5h30, 6 horas eu tô acordado. Então eu faço cedo café, já tomo e venho cedo de lá. Saio 7 horas, chego aqui 7h40, também é pertinho, sabe? Assim, dá 40 minutos. Ali eu fico ouvindo, se acordo cedo, gosto ali tem muita arara, muito A nossa dos fauna aqui é pássaros, forte. né? É uma coisa assim, e eu final de semana é meu refúgio assim, quando eu tô aqui para ficar com minhas netas. Legal. Quantos anos tem seus netinhos? 5 e 3. Nossa, que... Sabe, as duas meninas assim, muito. Uma de cada filho? Não. Os dois são da minha filha. Meu filho casado também, mas não quer filho, só tem 2 cachorros. Falei, vamos aí botar isso aí para trazer mais um aí para nós. Qual é o desafio do deputado quanto agora uma nova situação que se avizinha, né? O seu desejo que você ainda gostaria de fazer? Eu gostaria, assim, né? Assim, claro que na questão, na política, eu tenho um sonho, já decidi isso, né? Sou pré-candidato ao Senado, acho que eu tenho... Poucos conhecem Brasília como conheço e falei sem nenhuma falta de modéstia. Verdade. Isso, Brasília, né? 6 mandatos, né? E eu assim, porque eu vi grandes políticos aqui do estado que foram grandes deputados estaduais aqui e não se adaptaram em Brasília. É outro mundo lá, a Câmara é 513, aqui é 24 deputados. Então você sobressair no meio de 513 não é fácil. Você tem que ser especialista em alguma coisa. E eu me especializei nessa relação, nas comissões, sabe, de conhecer como que as coisas acontecem, como viabilizar os investimentos para o Estado. Conheço muito isso. E claro que o Senado é 81 só, né? E o poder do Senado é muito maior do que o poder da Câmara, né? Você só 81, né? Todas as discussões de indicações de ministro, de Supremo, do coisa passa das agências reguladoras, né? Passa pelo Senado. Então, o teu poder de força é muito maior. Então, com a experiência que eu tenho, eu acho que para me ajudar o Estado vai ser muito maior como na condição de senador. São 2 vagas e é o desejo de todo mundo que está na política é ascender, é crescer, né? E comigo não é diferente. Então eu gostaria, né? Sou pré-candidato ao Senado, acho que são 2 vagas, eu acredito que o meu perfil nessa relação acho que vai somar muito, porque você tem que ter o primeiro voto e o segundo, né? Também porque cada cidadão Mas vota. se o senhor tivesse que entregar hoje, o que o senhor gostaria de finalizar? Diz aí um recado para nós e para a comunidade aqui. Eu, deputado Wander, tenho um sonho. Eu tenho um sonho, vou falar para você, depois de eu terminar minha carreira política, de trabalhar numa organização não governamental na área de meio ambiente e sustentabilidade. Uau. Eu acho que nós temos um espaço aqui, o bioma cerrado, o Pantanal, né, que é importante que a gente tenha o cuidado com ele, mas que também as pessoas que têm áreas, que são donos,
possa... Que consigam viver em harmonia. Em harmonia e que tenha dali, possa tirar sua renda, mas de forma sustentável. E o Estado tem que achar mecanismo de financiamento, de recursos, para poder a gente garantir esse pulmão para as próximas gerações. Eu acho que o que nós estamos vendo, Alvira, no mundo todo, esse problema climático, não adianta achar que não, é interferência do desmatamento, da agressão ao meio ambiente, que nós temos que cuidar. Nós precisamos... nas mãos de todo. É verdade, né? Você falava isso há 20 anos atrás, 30 não, isso é coisa só dos ambientalistas. Não, isso nós estamos vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que estamos vendo aí em vários lugares, e não é só aqui. A nossa queimada aqui no Pantanal. É verdade, né? O nosso Rio Paraguai ali, o assoreamento, essa coisa toda. Então, eu acho que eu gostaria de me dedicar um pouco a essa pauta, sabe? Que ela não está diretamente na política, mas está também, né, ligado. Certo, entendi. Vada, a gente tem uma última pergunta, a gente está indo para o final aqui já, entendendo. Eu gostaria de lhe perguntar, como você tem uma carreira pública vasta, grande, com várias pessoas, várias personalidades, você ultrapassou por muitas gerações em termos de tecnologia, de avanço e tudo mais. Como você lida hoje com relação às críticas? A gente está no mundo de redes sociais, todo mundo fala tudo, todo mundo sabe de tudo. Como é para o Wander lidar com as críticas neste momento atual? Olha, isso não tem problema. Eu acho que ela não pode ser de forma agressiva e pessoal. A crítica, sabe, para você desacreditar as pessoas, porque nós vivemos da nossa reputação, né? Então, e ela anda muito aquela coisa assim da liberdade de imprensa, tal. Eu acho que e luto e sempre defendemos. Agora, nós temos que ter uma rede de proteção também dos fake news, com a inteligência artificial. Hoje você pega vídeos que é perfeito, você é muito difícil as pessoas que estão do outro lado eu não conseguir consigo, detectar. eu não consigo. É verdade, né? E daí, né? E eu tenho alertado muito agora, até os nossos advogados, que não vê o processo eleitoral, é natural que no processo eleitoral as coisas radicalizam às vezes, tal, né? E tem pessoas mal intencionadas que utilizam de fake news, né, para agredir ou para tentar mexer na reputação das pessoas, né? Então, nós vamos conviver com isso. Então, me preocupa muito, né? E não é fácil você regulamentar isso. Nem sei se nós vamos ter mais tempo, mas vai ter que estar... Não estamos nada nos fake news da vida para que não agrida, né? Isso altere o processo de eleição, da vontade da população. Mas, de via geral, a gente convive com a comunidade e a gente percebe que o senhor lida bem e o senhor tem boa aceitação em todos os meios. Então, o senhor está de parabéns por isso. Eu talvez não tivesse essa estrutura que o senhor tem, de A, B ou C e circular nessa facilidade. Eu acredito muito assim, sabe, na relação, né? Eu falo assim, ninguém é obrigado a pensar igual, mas tem que ter o respeito. Quanto à crítica, ela é legítima, ela é saudável, quando ela é construtiva, para você melhorar, para você se aperfeiçoar. Ninguém é perfeito. Agora, o que não dá é para ser aquela crítica no sentido de você querer denegrir a imagem das pessoas. Eu não é do meu feitio, nunca utilizei disso. Eu cresci politicamente, sabe, através do meu trabalho, das minhas ações e principalmente da credibilidade, que é uma coisa que é muito importante para as pessoas que gostariam de entrar na política. Acho que é isso que eu queria deixar. É muito importante que os jovens participem da política, porque é através da política que a gente transforma, né? E eu não gosto. Se você não gosta, e se é uma pessoa do bem, você vai dar oportunidade para aquelas malandro participarem do seu lugar, o mal intencionado participarem do seu lugar, né? Agora a gente vai dar uma pausa e nós vamos apresentar para você um material para você conhecer como que está as redes sociais da Feira Central de Campo Grande. Já já a gente volta. Você já conhece a nossa Feira Central, mas você já conhece as nossas redes sociais? E nas nossas redes você fica por dentro de tudo que rola na feira. É conteúdo todo dia feito com carinho para você.
Então, segue a feira, ative o sininho e venha viver essa experiência com a gente. Muito bem, você já está seguindo as nossas redes sociais, é importante que você acesse Feira Central no Instagram, no Facebook, nós estamos lá com várias comunicações para você aqui da nossa Feira Central e também aqui no canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações por aqui para você acompanhar tudo e não perder nada, tá bom? Até para saber as novidades, que tem novidades por aí, tá vendo? Tem muita coisa chegando. Ah, você já sabe qual é o cantor que vai cantar no Festival do Peixe? Não vou falar não. Vou perguntar pro deputado aqui. Deputado, tem uma pergunta que a gente quer lhe fazer. O senhor trouxe 5 bi? É isso? 5 bi, galera? 5 bi de emendas. Nesse período todo. Qual é o critério? Porque o senhor não conhecia a feira e o senhor trouxe 1 milhão há anos atrás para fazer a cobertura. Agora, no nosso desejo, não é desejo de vaidade, na nossa sobrevivência de 700 negócios, novamente o senhor foi sensível e participou. Como que o senhor criou esse critério de distribuição? Primeiro, Elvira, eu sempre acreditei nos municípios. Não é nada de falar, eu sou municipalista. O cidadão mora no município, é ali que precisa chegar os equipamentos. Nosso estado é um estado novo, né? Da federação, ainda. com muitas necessidades de infraestrutura, seja na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na saúde, na infraestrutura, habitação. E eu tive a oportunidade, eu falo o seguinte, eu fui mais governo que oposição, né? Porque desse período todo, a maioria foi governo. Então, eu era uma pessoa com muito trânsito dentro do governo, quando você é respeitado, né? Respeitado. Então, você consegue viabilizar esses investimentos do seu estado, né? Seja através de emendas, seja através de programas, seja através do PAC. Então, isso nós fomos construindo ano a ano e que totalizou nesse volume de recursos. E eu peguei o período lá, quando foi os primeiros 2 governos do presidente Lula, quando Campo Grande recebeu aquele montante de investimento do PAC que abriu essa cidade. Foi no segundo governo do André Putinelli, aqui na prefeitura ainda, e depois do Nelson, né? Que nós trouxemos para Campo Grande, para Dourados, para as grandes cidades, depois a habitação Minha Casa Minha Vida. Ou seja, eu lembro uma vez que eu fui com o Nelsinho, lá ele era prefeito e o deputado, nós temos 5 mil casas aqui para Campo Grande. Eu fui ali em Antônio João e em Anastácio, ali na entrada, com o prefeito, né? Ele me entregou o projeto, são 890 casas lá que nós colocamos, e aquele projeto muito bem estruturado e independente de partido. Eu acho que o sucesso foi que eu nunca olhei cor partidária, se o partido é de A, B ou C, até porque acho que a partir do momento que teve a eleição, que terminou a eleição, que aquele prefeito foi eleito e assumiu, ele é o representante, gostando ou não, apoiado ou não por mim. E meu gabinete foi aberto. E eu parto do princípio de que é no município que precisa chegar esses equipamentos. E foi assim que nós fomos construindo essa rede que chegou nesse montante, que me orgulha muito. Isso não é eu que estou falando aqui. Entra no portal da transparência, entra lá no portal da Câmara, que você vai ver esses investimentos, esses recursos todos lá, com esse volume que nós colocamos, e que eu materializei isso no caderninho que eu vou estar agora, nesse ano, entregando em cada município para saber quais os investimentos que o meu mandato levou e ajudou aquele município. Muito bom, Wander. E pensando ainda nesses projetos, a gente está aí atualmente com um projeto muito importante, que é a Rota Bioceânica. Verdade. O que nós temos para a população a falar disso? Primeiro, eu acho que isso aí é um sonho que todos nós sonhamos juntos e está virando realidade, né? Não foi fácil. Há mais de 30 anos, eu sou lá de Porto Murtinho. Quando nós falávamos na rota, ainda o Heitor, que foi prefeito lá atrás, que já faleceu, irmão do Zeca. Quando nós assumimos o governo em 98, a gente falava do corredor, da saída para o Pacífico, todo mundo achava que aquilo era um sonho, só que era quase impossível, né? E foi, aí vem processo de construção e hoje está uma realidade. Agora até este ano nós vamos fazer a integração física.
Que é então, isso? essa é a grande pergunta, eu acho que da população comum, civil comum. Se ouve muito falar, se tem muitos encontros, muitos congressos, mas o que a população comum pode esperar nos próximos anos? O que é isso? O que significa isso? Eu vou te falar, Elvira, nós vamos sair daqui, como nós somos exportadores de commodities, né? Nós vamos encurtar o trecho em 17 dias daqui para a China, lá para a Ásia. Então é uma realidade, não é só uma... Uma realidade, nós vamos nos tornar mais competitivos, nós vamos transformar o nosso produto com muito mais viabilidade e vamos ter oportunidade de trazer de lá para cá também, né? Agora, com essa questão da consolidação do Mercosul, nós vamos poder colocar os nossos produtos. Agora, com esse acordo que nós assinamos com os países europeus, né? Nós vamos botar 5 mil produtos nossos lá. Claro que isso não é assim do dia para a noite. Tem que agora aprovar no Poder Legislativo de cada país esse acordo. Mas isso são passos que estão sendo dados e concretos já da finalização desse processo, que para nós que produzimos e somos exportadores de commodities, nós vamos ganhar muito. E também vai facilitar, vai vir o vinho mais barato, o azeite mais barato, né? E nossa carne vai para lá também com um preço melhor. Ou seja, isso gera mais emprego, isso melhora a nossa economia, as nossas exportações e também isso, evidentemente, que vai melhorar a massa salarial do povo que trabalha, que são os trabalhadores. Tá. Esse desenvolvimento, deputado, o Brasil, faria essa rota de outros estados por aqui? Ou é só a nossa região centro-oeste? Não, eu acredito que aqui vai ser o grande corredor. Na verdade, está sendo discutido 5 corredores. Esse daqui que está mais avançado e que está consolidando agora. Claro que você, quando se consolida, depois você vai ter que ter uma legislação, vai ver essa questão das barreiras alfandegárias para você sistematizar, integrar os mesmos sistemas, né? É um processo. Aí você vai fazer a integração física, depois você tem a integração cultural, gastronômica, turística, que é uma rede, que isso aí vai, né? Cada vez mais nós vamos conhecendo a cultura desse... Você teve na sua experiência e na sua vivência e no que o senhor está percebendo, nós podemos contar primeiras experiências de toque, de visualização disso para quanto tempo? Não tenho dúvida, Sério? a partir do ano que vem. Né? E não é só o cara falar integração. Campo Grande vai se beneficiar muito, assim, o estado todo vai se beneficiar, não é só Porto Murtinho. Deixa eu aproveitar e fazer um desafio aqui. Eu tenho visto algumas coisas falar de rota bioceânica, projetos de bioceânica. Outro dia eu falava com o povo perto da gente aqui de ações voltadas a isso. Nós precisaríamos pegar a capital aqui, um ponto como a Feira Central, e dizer assim, olha, vamos nascer daqui para lá. Claro. E aí alguns projetos não contemplam a gente aqui, fica muito distante. Acho que a gente tem que estar mais preparado como espaço turístico. Se nós temos que preparar o Estado e se nós somos a capital, se a gente não sair na frente, nós esperamos o quê? Verdade, retomar esse negócio do Porto Seco ali, sabe? Daquele espaço ali, perto do coisa que ali... Há quanto sabe, tempo nós aqui... poderíamos, se nós estivéssemos alfandegariamente preparados, o Estado arrecadaria, e eu vou lhe falar um depoimento, deputado. Todo mundo sabe, nós estamos fazendo um podcast aqui na feira, e nós falamos de varejo criativo aqui dentro. E eu acompanhei, e com muita tristeza, eu vi o pessoal preso, apreendido, perdendo mercadoria. Lógico, tem os malandros no meio, mas tem muito pai de família que faz para sustento. Se ele tivesse o equilíbrio do apoio para ele poder se apresentar de forma técnica e trabalhar justo, já houve épocas que se estudou produto dos países amigos, amigos Paraguai e Brasil, através de Foz do Iguaçu. O governo Lula no passado discutiu isso. Alíquota especial, até X de importação mínima para o pequeno, mas isso não avançou, não prosperou.
Então, assim, eu acho que se nós tivermos isso vai ser um divisor para desenvolvimento financeiro. Verdade. E até aqui isso é um ponto de você fazer o desembaraçamento das mercadorias. Eu não sei se o senhor sabe, eu já levei uma caravana a Guangzhou, na China. Eu já estive na China. E levei 5 empresários daqui. E nós morremos no seco. Que quando a gente volta para cá, falta para nós um elo de sustentação, porque nem todo pequeno, eu costumo dizer uma palavra que o povo me conhece, nem todo plebeu conhece todas as leis. É verdade. Então, é diferente de um exportador, de um importador e de um pequeno comerciante que tem que sustentar a sua família. E eu acho que essa é a oportunidade que nós vamos ter, né? De você construir isso, né? E agora, com essa saída e com esse corredor, cada vez mais vai abrir esses novos mercados e que nós temos que estar antenados, que isso vai ter um espaço enorme para você hoje poder trabalhar e trazer tanto você importar da China como você levar os nossos produtos, sabe? Hoje alguém me ligou e falando de projetos e governos e sustentabilidade de iniciativas, eu vou lhe falar, nós aqui fomos referência de apoio solidário interno. Tem até um trabalho da OCDB de comunidade, como a gente se ajudou em outras épocas. Mas houve um plano no governo Dilma do pequeno investidor. Hoje, o Carlos Heitor me disse assim, Elvira, pede o projeto X para o Wander para vir aqui. Eu falei, não. Sabe por quê? A gente precisa pautar, deputado, produtos e serviços que possam, de fato, entregar. Porque a vida é tão curta. Então, naquela ocasião, a Dilma criou uma linha de crédito específica até R$5 mil. Eu sou prova viva de quantas pessoas foram beneficiadas com calção, com fundo de apoio, com a sustentabilidade. Nós estamos trabalhando na agricultura familiar agora, Elvira. Sei que não é fácil, porque você precisa da garantia. Né? Essa garantia, o fundo garantidor. O fundo garantidor que agora voltou na agricultura familiar também. Nós retomamos agora. E sabe? Por que isso não vai para o MEI e para o pequeno? Eu acho que esse é o desafio nosso. E eu acho que é essa pauta que eu quero estar defendendo e estar com vocês. E se o senhor trouxer, a gente vai fazer o baixo-assinado pedindo. Vamos fazer isso juntos, sabe? Porque que ninguém melhor do que vocês conhece essas demandas. Sim. E aí as associações... podem nos municiar para a gente ser porta-voz de um projeto desse. Outro dia eu falei, eu quero fazer um baixo-assinado pelo seguinte. As comunidades como a nossa aqui, pode chegar e anuir junto, dizendo assim, olha, o José, ele é meu associado, o ponto dele pertence à associação aqui. Se ele deixar de ser pagador, ele fica em débito com a gente também. Nossa experiência aqui nos disse, a Caixa Econômica, que teve um assertivo de 99% de pagamento. Eu não vou ser abusiva de que foi 100%, mas 99%. Virou um livro da OCDB. Então, essa participação da comunidade, organizando, indicando, tira a malandragem da frente e desenvolve o ser humano. E esse fundo de aval, ele é fundamental, porque é a oportunidade das pessoas pegar e começar seu empreendimento, né? Porque virou aquela corrente solidária, que você me avalizava e eu te avalizava. Então, se as instituições onde o ser humano está inserido participar, o sucesso é garantido. Nós vamos discutir, conversar mais sobre isso aqui, sabe? Bom, olha, a gente está fechando a nossa conversa, então, de uma forma muito positiva. Senão nós vamos ficar até amanhã aqui, né? Porque aqui a gente tem superação, determinação... Pede para ele fazer uma promessa aqui, que ele vai voltar. Vou deixar para o final. Superação, determinação e também sonhos para o futuro, né? Porque quem não sonha, não vive. A gente precisa continuar sonhando. Verdade. Mas, Wander, eu gostaria que você fechasse aqui esse momento com uma mensagem para os sul-mato-grossenses, para este momento. Estamos começando o ano 2026, janeiro está acabando. Quais são as perspectivas do Wander para o sul-mato-grossense? Vamos motivar esse cidadão. Otimista e muito determinado naquilo que eu faço, né? Mas o que eu vejo? Eu acho que vai ser o 2026 vai ser um ano importante para nós. Eu acho que os indicadores são extremamente favoráveis, embora cada dia nós temos um cenário internacional, uma conjuntura, isso nos assusta um pouco, mas eu vejo assim, abriu o ano, o dólar caiu 5%, está em 5,20%. Os recursos entrando no Brasil, eu acho que o Brasil começa agora a partir de janeiro, final de janeiro, na próxima reunião do Copom, baixar os juros, que é isso que precisa para quem é empreendedor, para quem é empresário.
o Brasil preencheu os requisitos para começar a baixar o juros. Eu acredito que nós vamos entrar num ano que o Banco Central vai começar a baixar, diminuir os juros. Se a gente conseguir manter a inflação do jeito que está, baixa do jeito que está, os preços baixos da cesta básica e o Brasil retomar e crescer 3, 4% do PIB e baixando o juros, isso vai nos permitir com que as pessoas tenham acesso a crédito, um juro mais, e seus empreendimentos cada vez mais ganhar dinheiro, melhorar a vida, e com isso gerar emprego. Eu acredito muito nesse país. Esse país tem um potencial enorme. Eu acho que o poder do Estado, o papel do Estado é estar contribuindo e ajudando, fazendo com que os empresários possam andar cada vez mais, com mais facilidade, com mais crédito, com juros mais baratos. Se a gente fizer isso, o restante eu acho que a gente se arruma. Eu acho que é isso que eu queria deixar para o nosso povo e principalmente para uma mensagem este ano. E para finalizar mesmo, um presente. Eu sei do esforço, eu sei que a senadora Soraya já está ajudando e eu vou estar contribuindo com a festa com R$500 mil das nossas emendas para ajudar. Deixa eu olhar para o final mesmo. Então porque você é parceira e você sabe que eu sempre falo, Vira, que é bom colocar os recursos aqui, que a transparência da Alvira e a forma com que é aplicado esses recursos se multiplica. E quem ganha com isso é a população que participa e que vem aqui nos eventos, né? Deputado, eu fico lisonjeada e só a história e o céu vai nos contar um dia como foi a trajetória aqui. O nosso foco aqui é restaurar cada ser humano que aqui dentro está. Se essa missão nós atingirmos, nós vamos ficar mais perto daquele que nos criou. É verdade. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua disposição. E permaneça mais conosco aqui. Obrigado, de coração. Verdade, eu gostei muito. Nós que agradecemos. Estou muito feliz de poder estar participando com vocês nesse momento. Obrigado. E aí, tô na feira. Com certeza. E volte Nós para estamos encerrando aqui o nosso segundo episódio do podcast Tô na Feira, Janela 67, aqui direto da Feira Central. Enquanto nós estávamos batendo papo aqui, estava acontecendo o movimento na feira. Você é convidado para estar conosco, você também é convidado para comentar e sugerir o que pode melhorar, ou convidados ou atrações aqui para o Tô na Feira, o nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite e nos vemos no próximo episódio.